versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. Agora aqui me interessa. Leia comigo. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha que coisa linda. Eu não sei se você entendeu, não sei se você está entendendo. O meu corpo, o corpo do Frei Gilson, é para o Senhor Jesus Cristo. O corpo do Frei Gilson é para o Senhor Jesus Cristo. Pega sua mão bem alta e diga: o meu corpo. O meu corpo Não é meu. não é meu, É para Deus. é para Deus. Então não existe isso de meu corpo, minhas regras. O corpo não é teu e, portanto, as regras não é tua. O corpo é do Senhor. Agora, se você quiser ficar com o seu corpo, você vai entregar ele a Satanás. Porque o teu corpo é de Deus, ou o teu corpo é de Satanás. Não devemos se prostituir, fornicar, não devemos fazer nada. O corpo é para o Senhor, não para a impureza, não para a pornografia. Minha gente, pelo amor de Deus, saiam dessas pornografias. Mulheres e homens. Porque já passou do tempo que isso era pecado só de homens. Mulheres a rodo na pornografia. Mulheres a rodo na masturbação. Aí a mulher está indo até para um nível hard. Ela está pegando agora vibrador, é aparelho. E está virando algo normal. Está virando algo comum. Sim ou não? Ou estou falando uma coisa que era escondida e ninguém podia falar? E tem prefeitura que está dando de presente no Dia das Mães, no Dia da Mulher. Olha aí. É igual o presentinho na época de carnaval. Qual é o presentinho? Camisinha à vontade. Presente. Por que não dá pão pro povo de graça? Por que não dá cesta básica de graça pro povo? Senhor, tem de misericórdia de nós, Senhor, das nossas famílias, cada vez mais perversão banalizada. Sexual. E depois as consequências disso, aí começa a matar quem está no ventre, porque a consequência a gente tem que também abafar. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Está ficando claro? Mateus capítulo 19. Agora é o próprio Jesus quem vai falar de um outro pecado do corpo. E esse pecado, o mundo também hoje considera como normal. Mateus 19, 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, Jesus falando, aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Não sou eu que estou falando. Jesus está dizendo, se você casou uma vez, se separou sem anular, e se une a outra pessoa sexualmente, você está em adultério. Jesus. Pecado do corpo. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que Paulo vai falar para os adúlteros. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 10. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Olha o que Paulo fala, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, eu era um bêbado, nem os difamadores, nem os assaltantes
hão de possuir o reino de Deus. A palavra é séria ou não é? Meu filho, se você entrou nessa lista, você Muito saia dela sério. logo. Como é que você sai dessa lista? Precisamos de Entrando buscar no confessionário, santidade, falando, né? Padre, Buscar pelo amor de Deus, estou fugir arrependido dos meus desses pecados. pecados. Me confessa. E quando você confessar, você saiu da lista. Saia da lista. É, Senhor. Misericórdia. Não fique nessa lista, porque leve essa palavra a sério. Não te iluda. Olha para quem está do seu lado e diga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não pode estar nessa lista, não. Você não pode estar nessa lista, não. Amém? Amém. E meu tempo está indo embora, eu preciso correr. Vocês aceitam correr um pouquinho mais comigo? Então acelera nessa abertura da Bíblia. Porque até agora eu falei da desgraça do pecado. Então quer dizer que nós está tudo lascado e acabou, nós estamos tudo no inferno? É assim? Não, nós temos que mudar de vida, né? Eu vou mostrar uma coisa bonita para vocês. O outro lado da moeda. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 20. Qual é o outro lado da moeda? E quando vocês ouvirem essa palavra, eu quero que vocês façam um barulho, que vocês aplaudam, porque essa palavra é magnífica depois de tudo que a gente ouviu. Romanos capítulo 5, versículo 20. Leia comigo. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas, demônio, pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. A Bíblia está dizendo assim para você, calma lá. Não está tudo perdido. O pecado é grande, o pecado está na sua carne, mas a graça dele é maior para você. Amém. E por que a graça é maior? João capítulo 1, versículo 14. Vai lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículo 14. Porque até então Deus não tinha corpo. Deus era Espírito. O Pai, Espírito. O Filho, Espírito. O Espírito Santo, Espírito, não tinha corpo, não tinha matéria. Mas em João capítulo 1, versículo 14, eu quero que todos leiam bem alto comigo. 1,14, o que está escrito aí? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! O jogo começou a virar. Porque se a minha carne foi ferida pelo pecado, agora Jesus se fez carne para assumir a carne de pecado e para destruir o pecado na carne. Amém. O jogo virou. E por isso, vai lá em Isaías 53. O que está acontecendo com Jesus assumindo a nossa carne? Isaías 53, versículo de 3 a 5. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Aleluia! Amém. As chagas de Jesus no seu corpo curaram o nosso corpo de pecado. Você está entendendo, sim ou não? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo de 5 a 10. Hebreus 10, versículo de 5 a 10. Eis porque ao entrar no mundo Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo.
Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer tua vontade. Disse primeiro: tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido, preste atenção, temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo.